né, irmão Davi? Ó, caminhada, um passo e outro. Então vamos considerar que a cada ano seja um passo. Então vocês deram mais um passo nessa caminhada de vocês que está na vida terrena aqui, está no início. Mas como espiritual vocês já estão com Deus desde antes da fundação do mundo. E muitas coisas temos que fazer aqui. E vamos orar para iniciar então de maneira reverente. Vamos falar com o nosso Deus, com o irmão Eliseu, que vai dirigir a oração. Irmão Eliseu, pode vir? E todos orem, tá? Agradecendo a Deus por Ele ter permitido vocês dar mais esse passo. Nesse ano que se termina, daqui uns dias, iniciando o outro. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por este dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado, Deus. Obrigado por este culto maravilhoso, Deus, que o Senhor fez para nós, ó Deus. Deus, eu te peço que esse culto seja uma maravilha, ó Deus. Nos dê o alimento que nós precisamos, ó Deus. Nos dê tudo, ó Deus. Que esse culto nos encha, ó Deus. Que o Senhor nos dê saúde e força para continuar vindo nesses cultos, ó Deus. Abençoe todo mundo que estiver aqui, Deus, desses cultos, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Lembrei de um refrão de um corinho que fala assim: obrigado, obrigado, meu Deus, pela luz que ilumina o caminho da vida, a estrada a seguir. E tem outra parte: obrigado, obrigado, meu Pai, Tu és maravilhoso, é Deus poderoso, Tu és grande demais. Deus é maravilhoso, né? Ele é grande, não só da maneira que a gente possa pensar com a nossa mente humana. Quando você pensa em grande, já vai pensando em um grande espaço de terra, uma imensidão, uma grande quantidade de água, pensa no mar, né? Um homem grande, vai pensar em quê? Alto, né? Forte. Mas Deus é muito mais do que tudo isso que a gente possa imaginar como grande. Ele é tudo, Ele preenche todos os espaços. Então, nós conseguimos aproximar dEle com aquilo que Ele colocou dentro de nós. Tá? Você que é pequenininho, não só por ser criança, né? Todos os seres humanos são como que nada. Mas com esse grande Deus dentro de nós, é maravilhoso pensar nisso, né? Vamos continuando, e eu creio que vocês vão ver do lado dos moços aqui, aqueles que prepararam a retrospectiva para hoje. Vamos ver, mãos levantadas, mas levantada mesmo, pode fazer assim, ó. Aí, todos, quase todos. E do lado das irmãs, também. Muito bom, conto com a ajuda de vocês. E nós vamos já remindo o tempo. Lembrando alguns destaques que nós tivemos lá atrás, né? Nós falamos, qual a mensagem que nós estudamos a maior parte do ano? Vocês lembram, né? Pode falar? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E que maravilha que foi, né? Então, hoje vamos quase que ficar nesse tema de luz. Nós vamos ter algumas escrituras aqui. Nós vamos ler algumas, talvez 2 ou 3, mesmo com vocês assentados, tá? Vamos ler uma escritura já para abrir. Salmo 119, versículo 105. Vamos lá? Vocês podem ficar assentados, tá? Porque nós vamos ler várias escrituras. Então, vocês aí com a Bíblia no colo, fica mais cômodo, né? Enquanto eu encontro aqui, vocês encontram aí. Tá? Até marcado aqui. Salmo 119, versículo 105.
Acharam? Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Que maravilha, né? Olha só, que coisa pode... Depois nós vamos falar outra escritura e vamos vendo nesse tema que nós trabalhamos bastante esse ano que se findou. Podemos dizer assim que o ano acabou mesmo, né? Falta 3 dias para concluir, mas como a escola aqui hoje é a última, então vamos falar assim. Para nós aqui nos trabalhos, o ano terminou. E que maravilha, a gente pode chegar sabendo que nós estamos em um patamar elevado. Começamos, às vezes, o ano, vocês com alguma coisa para vencer, todos nós, isso é independente da idade, mas vocês deu mais um passo e Deus fez assim, ó, nos elevando. Só da gente estudar uma mensagem durante o ano, olhar alguns parágrafos ali, rever, lembrar alguma coisa, quanto a gente já aprende, né? Isso fica lá no coraçãozinho de vocês. Nós falamos tanto que não devemos deixar algo ofuscar a nossa luz. O inimigo, ele é astuto, ele gosta que a luz seja ofuscada. Por quê? O profeta fala em uma mensagem, até nós vamos ler esse parágrafo na tela ali. Vamos ver, vamos fazer agora? Vamos lá. Os irmãos já vão projetar o parágrafo 189 do 3º selo. Como aquele monitor não está funcionando, eu vou ficar de uma maneira que eu não atrapalhe vocês aqui. Vamos ver aonde? E não atrapalha a câmera também, né? Acho que aqui está bom, né? Vamos ver lá? O que o profeta fala na mensagem? 3º selo, 189. Que a luz é maravilhosa. Ela vence tudo. Basta que permitirmos que ela... Demora um pouquinho? Então tá, vamos continuando aqui. Vamos ter uma participação enquanto os irmãos deixam lá. No jeito. Irmão Davi vai cantar ou vai ler? Eu quero um que vai ler. Quem vai ler aqui alguma coisa? Irmão João Batista, vem aqui. Ele vai ler algo. É sempre livre, né? Que seja, se for uma lembrança do ano que passou, vamos, então. Deixa eu confirmar aqui. Vou ler 2 destaques. Primeiro, nós desfrutamos da bênção de ter uma verdadeira família. Nós somos cartazes de Cristo. Que maravilha! Nós somos, na mensagem, assim, resplandeça a vossa luz. Não tem como a gente discorrer de parágrafos ali, porque o tempo é curto, mas nós somos cartazes. Aquele cartaz que estava lá na curva da estrada, escrito apenas o quê? Você tem fome? É fome ou só fome? Eu não me lembro bem. Você tem fome? E um ponto de interrogação, né? E a comida estava logo à frente. Então, nós somos esses cartazes que dá fome das pessoas, dá sede de vir tomar da palavra, vir tomar do pão da vida. E, enquanto isso, nós aguardamos o parágrafo da mensagem para ler com vocês. Dá para ler, né? Não é muito longo, não. Olha lá. Vamos observar. E bem aqui a mensagem... Eu estou num ponto aqui que pega um reflexo de luz. Assim. E bem aqui a mensagem saindo daqui mesmo. Ficar longe dessas coisas, dessa coisa venenosa. Está vendo? Está vendo? Ele faz 2 perguntas, né?
Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Luz e trevas não podem ter companheirismo. Quando a luz entra, as trevas saem. Está vendo? Não pode. A mais poderosa. Não se pode apagar a luz com trevas, mas pode-se extinguir as trevas com a luz. Isto mesmo. E ele é a luz. E ele é a palavra, está vendo? Agora, aí está. De volta a mesma coisa. Não se pode fazê-la mentir ou fazer algo errado. Retorna diretamente ao ponto. Sim, Senhor. Está vendo? 189, terceiro selo. Então a gente medita, né? Você é luz. E as amizades lá no mundo são trevas. Então o que a gente deve fazer? É não querer ir lá apagar aquelas trevas. Tem que permitir que se alguém aproximar daquela luz, as trevas já desaparecem da vida deles. Tá? A gente tem que ver também algo como a água, né? Você não pode pegar meio copo de água limpa e misturar meio copo de água suja e tomar aquela água. Ah, não, a parte limpa purificou a outra. Não é assim, é pelo contrário. A outra parte, se for, vamos falar assim em porcentagem, vocês entendem de porcentagem, os mais grandinhos, né? 90% de água limpa. Coloca ali 10% de água suja. Será que pode ser tomado, irmão Davi? Aí, vocês balançaram a cabeça que não, e não mesmo, né? É uma pequena fração, mas misturou, contaminou. Então, vamos tomar, se é possível tomar o copo pela metade, toma o copo de água limpa pela metade e larga aquela água suja para lá. Trevas e luz não combinam. Então, só que em um ambiente onde a luz pode brilhar, as trevas instantaneamente desaparecem. Não precisa de um tempo. Chegar aqui à noite e o irmão Leonídio, né, que abre a igreja aqui, chegar aqui, está tudo escuro. Ele vem ali e acende as luzes aqui e gasta 5 minutos para essa luz expulsar as trevas. As trevas saindo devagarzinho pelas janelas ali, pelas aberturas. Será que é assim? Não, né? A luz é poderosa. Tá, acendeu ali, isso é no natural. E assim também é no espiritual. Vamos prosseguindo. Nós queremos cantar, nós queremos louvar ao Senhor e fazer bastante coisa ainda esse tempo. Irmã Lívia, cante para nós o seu hino, com participação. Enquanto ela chega aqui, nós vamos cumprimentar nossos irmãozinhos que estão pela internet. Pode falar no microfone, tá? Pelo menos a sua voz, a minha, vai ser ouvida. Vamos dizer para eles, Deus vos abençoe, mas vocês aí falam mais forte, tá? Vamos então dizer para nossos irmãozinhos que estão nos assistindo pela internet, vamos dizer um bem forte e abençoado. Deus vos abençoe. Amém. Vamos ouvir o hino da irmã Lívia. Qual é o hino? Irmãos amados. Cante, irmã. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus.
abençoe. Irmã Lívia, que está louvando o Senhor, continue sempre aperfeiçoando, né? Cantando, como você fez no decorrer deste ano. E nós vamos agora do lado dos meninos. Mais um que trouxe um destaque. Irmão Enzo. Olha aqui, irmão Enzo. Incentivei vocês a preparar algo que seja para ser lido ou para que alguém leia. É bom contar com a participação de vocês. Isso deixa a gente aqui até assim, mais tranquilo. A gente sabe que vocês estão empenhados no momento aqui de louvor, né? De adoração. Vamos com o irmão Enzo, a sua participação. Vamos com a linha dia 23. Vamos segurar mais de frente assim. Dia 23 do 11, professor Gilberto. Mensagem perdão, parágrafo 161. Ele disse, leia algo daí, filho, antes que eu morra. E o rapazinho abriu em Isaías 53:5 e diz assim, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pela nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando ele disse isso, o velho capitão disse, pode continuar lendo? O rapazinho disse, posso fazer um comentário aqui? E o velho capitão disse ao rapazinho, pode fazer. Ele disse, minha mãe cristã, antes de eu ser tirado dela, dizia, o Senhor sabe, ela costumava ler tantas escrituras para mim, e o Senhor sabe de que maneira lia? E o velho capitão disse, não, filho, eu gostaria de ouvir a maneira que sua mãe cristã lia. Ele disse, é desta maneira que ela lia. Ele foi ferido pelas transgressões de Willie Pruitt, ele foi moído pela iniquidade de Willie Pruitt, o castigo de Willie Pruitt estava sobre ele, e pelas suas pisaduras Willie Pruitt foi sarado. Muito bom. Vamos ver onde foi lida a mensagem. No início, o microfone parece que não pegou muito bem. Mensagem? O perdão, parágrafos? 161. Deus te abençoe. Que maravilha, né? Essa citação, quando a gente tiver em dificuldade, a gente pode lembrar ali de Isaías 53 e falar o nosso nome ou o nome daquela pessoa que você, qualquer um de nós, estiver intercedendo. Ele foi ferido pelos pecados, e moído, e sobre as pisaduras dele, aquela pessoa foi sarada. Pode falar o nome da pessoa, tá? E ali a gente sabe que há poder, porque há uma unção. Quando se fala em unção, vamos falar um pouquinho agora de o que acontece no rosto de quem tem uma unção de Deus. O rosto é como que ficar brilhando. A gente sabe que Moisés, quando desceu do monte, o seu rosto brilhava. Tem até o corinho, né? Foi lá no cume do monte que o Senhor com Moisés falava. Quando ele desceu do monte, não sabia que seu rosto brilhava. Bonito, né? Aí depois fala, brilhava, brilhava, o seu rosto brilhava. Então, o que era ali é a unção. Então, a unção faz com que o rosto fique brilhando. Estevão passou pelo momento final da vida dele, ali quando ele foi levado diante daquele sinédrio para ser interrogado, e eles deram a sentença de morte para ele. E ele deu aquele discurso ali firme em Atos 6. Acho que eu vou até ler uma partezinha no final lá. Vocês podem ficar com as suas Bíblias fechadas. Vamos ver? E ali a unção estava tão grande sobre Estevão, que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Então a unção faz o rosto brilhar. Atos 6, versículo 15.
Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como rosto de anjo. O rosto de anjo, ele não é um rosto comum, né? Não é um rosto fechado, não. O rosto de um anjo resplandece. Então ali eles viram que a unção era tão grande. Então por isso que a gente tem que buscar isso de Deus na nossa vida, tá? O rosto de vocês, de uma cristã, de um cristão, é um rosto diferente, sim. Você transmite uma unção, um brilho, relembrando a mensagem, assim resplandeça a vossa luz. Vamos deixar brilhar a nossa vida, deixar brilhar as nossas atitudes. Que maravilha, né? O tempo está passando rápido, mas tem algo que não pode ser deixado, não deixamos de falar no final de ano. É bom que aqui a gente não precisa falar para vocês, perguntando se alguém ainda acredita nessas coisas, nessas festas de final de ano. Conforme o pastor pregou, na sexta, há lugar para tudo, né? E a gente sabe que há um mito aí que é o principal dessas festas natalinas. Quando se fala em Natal, se pensa em quê? Lá assim, no mundo. É um homem com saco de brinquedo. Como que é o nome dele? Pode falar. Então, só que esses dias eu ouvi um moço falando e eu achei até interessante. Só que a parte principal ele não falou. Ele falou que isto, além de ser um mito, é uma coisa... E as atitudes que eles inventaram para esse homem é totalmente o contrário das atitudes de Cristo. Diz que ele chega pelas portas do fundo, né? Para deixar o brinquedo lá para a criança. Ou entra por onde? Pode falar. Isso aí está por aí, né? O profeta dava oportunidade para... Ele falava os contos de fada. Conto de fada ainda tem sentido, porque pode se aplicar aquilo no espiritual. Como ele falou na última mensagem que foi trabalhada com os jovens. Ele, segue-me. Ele falou daquele sinal lá que o cachorro, que o animal dava para o homem e ele silenciou aqui. Não vamos estender não, né? Mas então, ele entra pelos fundos. Jesus entra pela porta da frente. Aquele que entra pelo fundo, o que a palavra fala? Que ele é ladrão e salteador. Então, na verdade, ele está com uma atitude de ladrão. Mas por quê? Mas e o presentinho? Ele não vem roubar nada, ele vem deixar um presente. Mas ele vem roubar aquela verdadeira posição que deveria ser ocupada por Cristo, por Jesus. Nascendo nas nossas vidas, todos os dias, não só nessa data que inventaram aí. Que nem a data certa né? Então, Jesus Cristo vem pela frente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirá a porta e entrarei e cearei com ele e ele comigo. Só que ele esqueceu de falar o principal, que Jesus é real e verdadeiro, e esse não existe. É uma mentira, é um mito. Então, que bom, né? Não precisa perguntar para vocês, alguém acredita nesse mito em Papai Noel? Não precisa perguntar, que a gente vai ouvir só gesto assim, ó. Ou não, né, irmã Lívia? Pode balançar a mão, fazer assim, não acredito, não existe, não gosto nem de falar nisso. Então, é isso, a gente sabe e agradece a Deus por vocês estar recebendo esses ensinamentos. Isso é luz, sabia? O pai, desde pequeno, falando lá para a criancinha, filho, Papai Noel não existe, tá? Você pergunta para a criancinha que já está começando a falar. E o Papai Noel? Não, Papai Noel não existe. Que maravilha. Aquela criança já está tendo luz para dar o primeiro passinho dela quando chega esse final de ano. Mas, se tiver algum presentinho lá que ia aparecer, tá? Não precisa desprezar aquilo, não. Usa sem nenhum espírito mundano natalino. Apenas porque encerrou um ano, a mãe ou alguém quis te dar um presente, você usa, tá bom? O profeta falou que tudo bem aos presentes, tudo bem ao Natal,
mas não ao Papai Noel. Isso pode ficar para lá. Não existe, né? Não merece nem esse nome, né? Papai é um nome tão sagrado, tão abençoado. Nós falamos nosso papai aqui terreno. Nós falamos nosso papai do céu. Então, esse mito aí veio usurpar esse nome tão abençoado. Mas passou, né? A gente não tem dificuldade com isso. E entre as tantas coisas que temos para esse restante de tempo aqui na escola com as crianças, o irmão Gilberto, que está lado a lado conosco aqui, com vocês, trabalhando desde o início do ano também, fazendo escola aqui com vocês, um ensinamento bom, maravilhoso, vai ter a participação dele, da maneira livre que ele preparou, seja numa retrospectiva, lembrando algo, ou aquilo que tiver no coração dele, irmão Gilberto. Deus abençoe. E aqui, frente a frente, agradecer, né, irmão Gilberto, por o irmão estar lado a lado com a gente aqui. Deixa eu ficar de lá para ficar assistindo também, junto com as crianças. Bom dia, meninos. Bom dia, meninas. Na verdade, para mim, é um grande privilégio estar aqui de novo, mais uma vez. E, finalizando o ano agora, podemos dizer que está nos últimos dias, né? Eu sou muito agradecido a Deus por vocês, porque, na verdade, a gente tenta ensinar, mas eu aprendi foi muito. A gente aprende todo dia com vocês. E ontem o irmão Benício me disse que era para mim participar com vocês aqui. Então, eu fui dar uma lida na minha agenda aqui, que a gente usa, né? E eu destaquei aqui uma leitura da Bíblia que nós lemos aqui em mês de julho. E eu vou ler de novo com vocês. E na última escola que eu fiz aqui, eu fiquei um pouco chateado comigo, porque me disseram assim: a irmãzinha Rebeca levantou a mão para participar. E eu pensei que tinha dado oportunidade para todos. E ontem, quando eu estava vendo o que eu ia ser falado, o que eu ia falar hoje, eu encontrei na minha agenda, digamos assim, a escritura que eu li no mês de julho. E quando eu fui lá na escritura, estava um bilhetinho da irmã Rebeca lá, no dia, lá no mês de julho, que ela colocou aqui para participar. Tem como, irmãzinha, cantar para nós? Tem? Deixa eu achar aqui qual que foi. Aqui, Davi, para mim, 34. Salmo de número 34. Me auxilie aí, por favor. Vem cá, irmãzinha. Por favor. Coloca aqui, Davi, minha Bíblia para mim. Irmãzinha, no dia, a irmã Rebeca vai cantar um corinho, Bíblia, meu livro. Pode ser, irmã? Você consegue cantar? Bíblia, meu livro. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro. Meu livro companheiro, a palavra de Deus. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro. Meu livro companheiro, meu livro companheiro, palavra de Deus. Fina com certeza, palavra de Deus. Já acabou? Muito obrigado, Deus abençoe. Então, o que acontece? A gente fica assim, digamos assim, um pouco preocupado, porque certa vez Jesus estava ensinando para a multidão,
E as crianças queriam chegar até ele, e os discípulos não queriam impedir as crianças. E ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então a gente tem que ter muito temor quando vai falar com qualquer filho de Deus, mas principalmente com as crianças, porque o reino dos céus é de vocês. E vocês, durante esse ano, estão, digamos assim, estão de parabéns pelo esforço, mas nós sempre temos como melhorar mais, como servir melhor, como cantar melhor. Basta nós dedicarmos mais. Então eu quero ler a Bíblia aqui. Abre para mim de novo, Davi, por favor, o Salmo 34. Eu quero ler com vocês aqui o que foi lido lá na data. Depois eu vou ler 2 parágrafos da mensagem também. Encontrou? Coloca aqui para mim. Eu anotei aqui também, deixa eu ver se eu anotei certo. 34:11, isso aí. Então, como eu disse, aqui foi no dia que me deu a oportunidade para mim falar com vocês, foi dia 12/7/25. E, como eu disse, eu fui ver na agenda que quando eu abri aqui no 34, estava aqui a participação da irmãzinha. Então, ela participou hoje, né? Aquele dia e hoje de novo. Então, vocês abriu a Bíblia de vocês, no Salmo de número 34. 34:11 em diante. Aqui está o salmista convidando os meninos. Não precisa ficar de pé, não. Vinde, meninos, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Então ele está convidando: guarda a sua língua do mal e os teus lábios de falar em engano. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. Está vendo que coisa boa? Atento ao nosso clamor dos justos, né? Um ensinamento, mas não coloca em prática aquilo que aprendeu. Isso é tolice, é burrice. Então, isso causa problemas para a vida. Então, se vocês são bem ensinados, coloca em prática aquilo que vocês têm aprendido, certo? Porque hoje, meninos, é uma coisa difícil, muito difícil, a gente tentar instruir alguém, mesmo no natural. Meninos e meninas, quando as meninas, mamãe for instruir vocês em alguma coisa, preste atenção, ouça, fica quietinha, caladinha, para ouvir a instrução. Também os meninos, mesmo falando do natural. A gente vai tentar instruir alguma coisa, a pessoa não fica quieta, fala: não tem jeito, não tem como te instruir. E, por outro lado, também, quando a gente precisa de instrução, é difícil também. Então, a Bíblia está aqui para nos ensinar, viu? E a minha participação, eu vou encerrar com 2 parágrafos da mensagem, e o irmão Benício pode continuar com o trabalho dele, que eu acho que ele tem bastante coisa para ser feito, viu? Então, a mensagem é: ide, chamai a Jesus, no parágrafo 26 e o 27. 2 parágrafos, não é muito longo, mas eu vou ler ele todo e vocês prestem atenção. E agora notem: com o passar dos dias, eu tenho que me tornar melhor. Eu tenho que dizer: bem, o ano passado eu fiz algo que não fiz direito. Eu aprendo mais sobre isso. Você aprende, todos nós aprendemos. A ciência aprende, a ciência produzirá algo, digamos. Isto é cientificamente assim. E dentro de um ano, cientificamente, não é mais assim. O problema é que, com eles não admitem isso. Devemos admitir e dizer que estamos errados. Então, nós sempre erramos, sempre falhamos, mas tem um que não falha. O irmão Brana fala agora aqui, ó. Mas há uma coisa sobre Deus: ele não comete erros. A sua primeira decisão é a sua única decisão, porque ele é infinito. Vou ler o parágrafo inteiro.
E para ser infinito, isso é perfeito, vezes perfeito, mais perfeito e perfeito, é infinito. Ele sabia todas as coisas desde o princípio. Ele nunca tem que retratar, ele nunca precisa melhorar, porque a sua primeira decisão é a única que pode ser tomada. Ele não aprende, fica mais esperto, como nós fazemos, mas ele é perfeito no início. Então, o único que não erra é o Senhor Jesus Cristo, e nós podemos aprender com ele dia a dia. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Eu sou grato por vocês, e que nesse próximo ano sejamos mais firmes com as coisas de Deus, e não se esqueça, ele é o único que não erra. Deus vos abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Bem forte, bem forte. Maravilha. Que bom se a gente conseguisse encaixar todas as participações, né? E Deus abençoe, irmão Gilberto. Tá? Ano novo está chegando aí e nós vamos continuando junto. E é dessa maneira, tá? Que vai continuar. Vamos ter uma mudança brusca na escola com as crianças para 2026? O dedinho faz assim, né? Não tem. Por quê? Poderia ter alguma coisa, alguma dinâmica, alguma brincadeira. Nada contra isso, né? Aqueles bonequinhos falando, os fantoches, né? Um quadro fica bonito. Mas talvez nós não leva muito jeito para isso, nem eu. Não sei se o irmão Gilberto leva, né? E o irmão Márcio também, que nos ajudou aqui durante esse ano, em menos oportunidade, mas também. Então, mas vocês gostam assim como é feito? Se vocês gostam, diga amém bem forte. Vocês gostam como a escola das crianças, com os irmãos aqui? Vamos dizer nós. Fizemos com vocês durante o ano, vocês gostaram? Amém. O amém saiu lá pelo meio, né? Vocês preferiam mais outras coisas, então não, né? Mas então, se vocês, já que vocês disseram amém, diga bem forte, então, vocês aprovaram como fizemos durante o ano, a adoração nesse início de escola? Amém. Amém, assim ficou bom aí. Deu para captar a voz de vocês. Graças a Deus, vamos continuando. Agora vamos ter o trabalho do diácono. A adoração das crianças. Continuando, mais uma escritura que eu gostaria de ler com vocês. Se vocês quiserem abrir, é Eclesiastes 8, versículo 1. Para você ver que quanto é importante ser sábio. O irmão Gilberto disse que é sabedoria, colocar em prática aquilo que se aprende. Então, eu tinha anotado esse parágrafo, ainda esse versículo, lembrei, Eclesiastes 8. Já que vocês estão procurando, é bom esperar, né? Para não ficar, enquanto a gente está lendo, a Bíblia está sendo folheada. Pode ficar sentados, conforme eu disse, foram algumas escrituras. Quem é como sábio? Fazendo uma pergunta, ó. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Que maravilha, hein? Então o sábio, ele tem o seu rosto que brilha. E a dureza do seu rosto se muda. Aquele rosto que às vezes antes era, vamos dizer, carrancudo, não transmitia uma paz para as pessoas.
aquela dureza se muda. A sabedoria faz o rosto brilhar. Para encerrar a parte de ler a Escritura, vocês não precisam encontrar, está com a Bíblia fechada, continue com ela fechada, tá? Vamos fechar nossas Bíblias, eu vou ler Salmo 104, versículo 15. O vinho que alegra o coração do homem, e o azeite faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Então, o que é o vinho? É o estímulo que a gente tem para continuar. Você canta, você tem que ter um estímulo para continuar cantando, participando, louvando, mesmo nas fases seguintes que virá. E o azeite? O que é o azeite? Quando se unge, né? Para receber uma cura, o azeite é a unção. A gente falou de Moisés, de Estevão, e ali foi algo maior que aconteceu, uma unção fora do normal, que seus rostos brilhavam, ficava como rosto de anjo. Mas essa unção pode e deve estar em cada um de nós, tá? E o azeite faz reluzir o seu rosto. Que maravilha! Isso aí tudo a gente trabalhou durante o ano de 2025, lendo a mensagem: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Irmã Raabe, com seu destaque, e o hino que vai ser cantado por ela. Participação da irmã Raabe. Destaque da mensagem. Eu vou ler o destaque da mensagem de liderança que o Senhor estudou com a gente durante a Escolinha das Crianças. Parágrafo 55, 56 e 57. Escolaridade. Está bem. Você deve ir à escola e aprender. Está vendo? Isso é bom, mas isso não lhe salvará. Ter bastante dinheiro, isso é bom. Você poderia criar seus filhos, dar-lhes sopas e coisas boas. E o papai e a mamãe têm trabalhado por todos vocês e coisas assim. Isso é bom, mas isso não lhe salvará. Está vendo? Ou você poderia entrar num laboratório e aprender como juntar várias coisas ou desintegrar átomos. Ou o que quer que se faz. Entrar no foguete e ir à lua, mas isso não lhe salvará. Você tem que encarar uma coisa, a vida interna. Há somente uma pessoa que pode dar isso a você. A mamãe não pode dá-la a você. O papai não pode dá-la a você. O seu pastor não pode dá-la a você. O seu líder aqui não pode dá-la a você. Todos os que recebem a vida eterna têm que vir a Jesus Cristo. Ele é o único que pode dar essa parte. A sua professora pode dar uma escolaridade. Ela pode lhe ensinar. Você tem que aprender. Sua mãe pode ensinar-lhe a andar. Você tem que aprender a andar. O seu pai pode lhe ensinar como ser o homem de negócios. Ou o quê? Você tem que aprender isso. Mas só Jesus pode dar-lhe a vida eterna. Está vendo? Muito bem, agora a irmã vai cantar o seu hino. A lei do Senhor é perfeita e refrigera
destilar dos favos, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado e mais doce que o mel no destilar dos favos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado e mais doce que o mel no destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado e mais doce que o mel no destilar dos favos. Deus abençoe a irmã Rabi com sua participação. E eu peço perdão aos irmãos que não der tempo de participar, tá? Nesses 2 minutos finais, não daria tempo para chamar um hino, né? Tô vendo irmãozinhos com o hinário aqui. Mas então vamos fazer assim, estender para a próxima escola essa revisão do ano de 2025, tá bom? Vamos passar mais algumas coisas aqui. E lembrando que nós estamos na mensagem liderança. No finalzinho do ano nós começamos a ler ela, uma tremenda mensagem, nós vamos estender durante esse ano. Irmão Caleb preparou algo para ler? Pode vir aqui com a participação do irmão Caleb. Nós vamos encerrar as participações de hoje e dizer que vocês estão de parabéns por empenharem em participar, tá? Infelizmente o tempo às vezes faz assim, né? Fica apertado. Pode ler, irmão Caleb. Salmos 5, versículo 1 e 2. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus. Meu, pois, a ti orarei. Uma oração. Maravilha. Nós iríamos cantar o hino brilhando, brilhando, brilhando como a luz. E o tempo acabou. Vamos encerrar com o coro dele? Apenas o corinho. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Irmão Eliseu, irmão Davi, fique de pé, vem aqui à frente. Vocês vão cantar esse coro, tá? Fácil, vocês iam participar cantando, então vamos cantar junto. Vamos encerrar de pé a última escola do ano, com alegria, com gratidão. Com isso nós estamos dizendo ao Senhor, obrigado, Senhor, por tudo. Uma oração, né?
Vamos cantar? Bem forte, tá? Todos também. Brilhando, brilhando, quero brilhar com a luz. Brilhando, quero brilhar com a luz. Deus nos abençoe. E assim nós encerramos. E saudamos nossos irmãozinhos pela internet, dizendo Deus os abençoe e até a próxima escola. Amém? Retorne aos seus lugares. Vamos para a escola com toda a igreja.